Quando a fé foi silenciada, um único grito mudou a história. O mundo nem sempre foi barulhento como é hoje. Houve um tempo em que o silêncio não era ausência de som, mas ausência de verdade. As cidades dormiam sob o peso de sinos que tocavam não para anunciar esperança, mas para lembrar quem mandava. As paredes das igrejas eram altas, imponentes, ornamentadas com ouro e imagens sagradas. Mas por trás de sua beleza repousava um vazio que poucos ousavam nomear. A fé ainda existia, mas já não falava a língua do povo. Estava presa, trancada, guardada a 7 chaves. Naquele tempo, crer não significava compreender, significava obedecer. A maioria das pessoas jamais havia tocado em uma Bíblia. Muitos sequer sabiam ler. A palavra de Deus, escrita para alcançar pescadores, camponeses e viúvas, havia sido retirada das mãos comuns e colocada em um idioma que poucos compreendiam. O latim ecoava nos templos como um som distante, reverente, belo, mas incompreensível. O povo escutava, ajoelhava-se, repetia gestos, mas não entendia. E quando a fé deixa de ser entendida, ela deixa de ser vivida. O medo substituiu a esperança. A culpa ocupou o lugar da graça. Deus já não era apresentado como pai, mas como juiz severo, sempre irado, sempre distante. O céu parecia fechado, o inferno perigosamente próximo. As pessoas viviam atormentadas por uma pergunta que ninguém conseguia responder com clareza. Como posso ter certeza de que Deus me aceita? Ninguém sabia. A salvação havia se tornado um caminho nebuloso, repleto de degraus invisíveis, regras intermináveis e penitências exaustivas. Orava-se, jejuava-se, caminhava-se quilômetros em peregrinações. Subiam-se escadas de joelhos até o sangue brotar. Pagavam-se moedas com a esperança de aliviar o peso da eternidade. E ainda assim, nunca era suficiente. Era como correr atrás de um Deus que sempre parecia dar um passo para trás. Nas ruas, pregadores anunciavam promessas que soavam como comércio espiritual. Diziam que uma alma podia ser libertada do purgatório com o tilintar de uma moeda. O som do metal batendo no cofre era apresentado como o som da libertação no céu. As pessoas acreditavam, não porque compreendiam, mas porque estavam desesperadas. O medo é um solo fértil para qualquer mentira. Enquanto catedrais cresciam em altura, a alma do povo encolhia. O ouro reluzia nos altares, mas a luz do Evangelho se tornava cada vez mais fraca. Poucos percebiam, mas algo essencial havia sido perdido: a simplicidade da boa notícia. A fé não havia morrido, havia sido silenciada. Não por ausência de Deus, mas pelo excesso de intermediários. A igreja, que um dia nascera perseguida e pobre, agora vestia púrpura, sentava-se entre reis e falava a linguagem do poder. Já não confrontava o mundo, havia aprendido a governá-lo. Já não lavava pés, cobrava taxas espirituais. Já não anunciava liberdade, administrava culpa. E o povo, esmagado entre o céu distante e a terra dura, aceitava aquilo como destino. Era assim que o mundo respirava no limiar do século XVI. Um mundo cansado, um mundo com medo, um mundo onde a fé ainda existia, mas falava baixo demais para ser ouvida. Poucos sabiam explicar o que estava errado, apenas sentiam. Sentiam que algo não combinava com as palavras de Jesus, que ainda ecoavam em fragmentos nas homilias. Sentiam que o peso que carregavam não parecia vir daquele que havia dito que seu jugo era suave. Sentiam que o amor havia sido substituído por cálculos espirituais. Mas sentimentos não mudam sistemas. Até que, em meio a esse silêncio pesado, nasceu um menino em uma pequena cidade alemã chamada Eisleben. Ninguém celebrou. Nenhuma profecia foi anunciada. Nenhum sino tocou diferente naquele dia. Ele não nasceu para ser revolucionário.
Não nasceu para dividir a história, não nasceu para gritar, nasceu apenas humano. Criado em um lar religioso, aprendeu desde cedo que Deus era santo, e ele não. Que o céu era perfeito, e ele falho. Que a justiça divina exigia pureza, e que qualquer erro poderia custar a eternidade. O medo tornou-se seu primeiro catecismo. Ele estudou, destacou-se. Seu pai sonhava vê-lo advogado, alguém respeitado, alguém seguro. Mas a vida tem o estranho hábito de interromper planos humanos com tempestades inesperadas. Em uma tarde marcada por trovões, um relâmpago rasgou o céu e caiu perto demais. O medo da morte tornou-se imediato, e no desespero ele fez uma promessa que mudaria tudo. Se sobrevivesse, entregaria sua vida a Deus, não por amor, mas por pavor. Dias depois, contra a vontade do pai, ingressou no mosteiro. Escolheu a ordem mais rigorosa que existia. Se havia um caminho para agradar a Deus, ele iria encontrá-lo, custasse o que custasse. E custou jejuns longos, noites sem dormir, orações repetidas até a exaustão, confissões intermináveis por pecados mínimos, culpa por pensamentos involuntários, medo até de respirar errado diante de um Deus que parecia sempre insatisfeito. Quanto mais ele buscava a santidade, mais distante Deus parecia. Era como tentar apagar o fogo com as próprias mãos. Os livros diziam que Deus era justo, mas justiça para ele soava como condenação. Se Deus era perfeitamente justo, o que restava a um homem imperfeito? A pergunta queimava dentro dele. Como posso eu, um homem injusto, permanecer diante de um Deus justo? Nenhum ritual respondia, nenhuma penitência acalmava, nenhuma absolvição trazia paz duradoura. O silêncio permanecia, mas algo começava a mudar. Entre os muros do mosteiro havia livros antigos, entre eles um texto que poucos liam com profundidade: as Escrituras. Não as interpretações, não os decretos, as palavras. Lentamente, linha por linha, ele começou a perceber algo esquecido havia séculos. A fé não começava com o esforço humano em direção a Deus, mas com Deus vindo ao encontro do homem. Não era uma escada que se subia, era uma graça que descia. Era como se uma fresta de luz atravessasse uma sala escura há tempo demais. Ele ainda não compreendia tudo, ainda lutava, ainda temia. Mas agora havia algo diferente, uma inquietação santa, um desconforto com aquilo que não se encaixava mais. Enquanto isso, fora dos muros, o sistema seguia intacto. O comércio espiritual prosperava. O povo continuava pagando. Os líderes continuavam seguros. O silêncio continuava conveniente. Mas silêncios longos demais costumam preceder gritos. E aquele homem, ainda desconhecido, ainda confuso, ainda ferido, estava prestes a descobrir que a verdade, quando finalmente encontra a voz, nunca fala baixo, ela grita. O silêncio nunca é apenas ausência de som. Às vezes, ele é imposto. Naquele mundo antigo, falar demais era perigoso. Questionar era visto como rebeldia. Pensar diferente podia custar não apenas reputação, mas a própria vida. A verdade tinha limites, e esses limites eram definidos por homens que acreditavam falar em nome de Deus. O jovem monge aprendeu isso cedo. Nos corredores do mosteiro, cada pergunta recebia um olhar desconfiado. Cada dúvida era tratada como ameaça. Não se buscava compreender, buscava-se preservar. A fé havia se tornado um edifício delicado, sustentado não pela palavra, mas pelo medo de que tudo ruísse caso alguém ousasse olhar com atenção demais. Ainda assim, ele continuava lendo. Quanto mais mergulhava nas Escrituras, mais desconfortável se tornava o mundo ao seu redor.
O contraste era gritante. A Bíblia falava de graça. O sistema vivia de cobrança. A Bíblia anunciava perdão. O sistema oferecia certificados. A Bíblia apontava para Cristo. O sistema apontava para si mesmo. Não era rebeldia que nascia em seu coração. Era coerência. Mas coerência é perigosa quando confronta estruturas antigas. Ele passou a ensinar, primeiro timidamente, depois com crescente clareza. Seus alunos percebiam algo diferente. Não havia gritos, não havia promessas vazias. Havia texto, contexto, sentido. Pela primeira vez, a fé parecia compreensível. As pessoas ouviam e sentiam algo que há muito não sentiam: alívio. Mas toda luz, quando rompe a escuridão, denuncia aquilo que estava oculto. Os rumores começaram a circular. Diziam que aquele monge falava demais, que explicava demais, que fazia perguntas incômodas, que citava o texto original, que ousava afirmar que o perdão não podia ser comprado. Nada disso era oficialmente proibido, ainda, mas o sistema percebeu o perigo. Não era um homem armado, não liderava exércitos, não buscava cargos. O que ele tinha era muito mais ameaçador: convicção baseada em texto. E textos, quando compreendidos pelo povo, são incontroláveis. O estopim veio quando o abuso espiritual se tornou escancarado demais para ser ignorado. Pregadores atravessavam vilas vendendo indulgências com discursos teatrais, prometendo libertar almas mediante pagamento. O povo acreditava, chorava, entregava o pouco que tinha. Aquilo não era apenas erro teológico, era crueldade. E pela primeira vez, o monge decidiu que não podia mais permanecer calado. Não foi um ato de revolta, foi um ato acadêmico, um convite ao debate, um chamado à reflexão. Ele escreveu 95 pontos de discussão, baseados não em insultos, mas em perguntas, não em ódio, mas em escritura. Nada ali falava em divisão, nada falava em ruptura, falava-se em arrependimento. Quando pregou o documento na porta da igreja, não imaginava que estava tocando o sino que acordaria o mundo. Aquela porta era um quadro de avisos universitário, um gesto comum. Mas tempos inflamáveis transformam faíscas em incêndios. Alguém traduziu o texto, outro imprimiu. A recém-nascida prensa espalhou aquelas palavras mais rápido do que qualquer cavalo poderia correr. Em poucos dias, vilas inteiras liam aquilo em sua própria língua. O silêncio havia sido quebrado. O que antes era sussurrado tornou-se conversa pública. O que era dúvida individual virou questionamento coletivo. O povo, pela primeira vez, percebia que talvez o peso que carregava não vinha de Deus, e isso era perigoso. Autoridades reagiram, não com argumentos, mas com ameaças. Pediram que ele se retratasse, que negasse suas palavras, que escolhesse a segurança em vez da verdade. Mas algo havia mudado dentro dele. Durante anos, ele temera a ira de Deus. Agora, começava a temer algo diferente, distorcer a verdade. Era como se finalmente tivesse entendido que sua consciência não pertencia a homens, mas à palavra. Chamaram-no de herege, de rebelde, de louco. Disseram que ele estava sozinho, que toda a igreja discordava dele, que séculos de tradição não podiam estar errados. E ele ouviu tudo em silêncio, até o dia em que percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. Tradição sem escritura não é segurança, é risco. Quando finalmente foi chamado a se explicar diante das maiores autoridades religiosas e políticas do seu tempo, o peso da decisão tornou-se insuportável. Diante dele estavam livros que havia escrito. Pediram apenas 2 respostas. São seus? E você se retrata? Nada mais. Nenhum debate, nenhuma discussão bíblica, apenas submissão.
O homem que um dia temera trovões, agora temia algo maior. Negar aquilo que havia compreendido. Ele pediu tempo, não para fugir, mas para orar. Naquela noite, sozinho, ele lutou com a pergunta que ecoava há séculos: sou eu o único que está certo? Não era arrogância, era terror. Quem ousaria enfrentar impérios, concílios, papas e reis? Mas então veio a clareza. Não se tratava de estar certo, tratava-se de estar fiel. No dia seguinte, diante de reis e príncipes, sua voz não tremeu, não gritou, não atacou, apenas afirmou que não poderia se retratar enquanto não fosse convencido pelas Escrituras e pela razão clara. Sua consciência estava cativa à palavra de Deus, e contra isso ele não podia lutar. Naquele momento, a história mudou de direção. Um homem sem exército enfrentava instituições milenares. Um monge desconhecido confrontava coroas, não com espada, não com violência, apenas com convicção. O mundo prendeu a respiração, porque quando alguém descobre que a verdade vale mais que a própria vida, o medo perde seu poder. O império reagiu como sempre reage, com condenação. Ele foi declarado fora da igreja, fora da proteção da lei, fora da salvação, segundo os homens. Qualquer um poderia matá-lo, mas a verdade, uma vez proclamada, já não podia ser capturada. Escondido, perseguido, exilado, ele não se calou. Pelo contrário, foi no isolamento que sua voz se multiplicou. Traduziu a Bíblia para o idioma do povo. Colocou a palavra nas mãos de camponeses, mães, crianças. Aquilo que fora mantido distante agora era lido à luz de velas, em casas simples. A fé voltava a falar, e o grito que começou como questionamento agora ecoava como revolução espiritual. O fogo havia sido aceso, e nada mais conseguiria apagá-lo. O fogo não nasceu alto. Começou como uma chama pequena, quase invisível, tremulando contra ventos antigos. Mas havia algo diferente nele. Não se alimentava de ódio, não crescia por ambição, não buscava destruição. Ele queimava por verdade. E verdades, quando finalmente encontram oxigênio, tornam-se impossíveis de conter. Enquanto o homem permanecia escondido, o mundo mudava. Em tavernas, praças e lares simples, pessoas liam pela primeira vez palavras que pareciam escritas diretamente para elas. Não havia intermediários, não havia taxas, não havia promessas compradas, havia apenas Cristo. A Bíblia, agora compreendida, começava a produzir algo que nenhum império consegue controlar: consciência. Homens e mulheres passaram a perceber que não eram salvos por moedas, nem por penitências, nem por medo. A fé não era uma escada a ser escalada, mas um presente a ser recebido. A justiça não vinha das mãos humanas, mas da obra consumada da cruz. O efeito foi devastador. Quando a consciência desperta, o controle enfraquece. Governantes ficaram inquietos. Líderes religiosos alarmados. O problema já não era apenas teológico, tornara-se político. Onde antes havia obediência silenciosa, agora havia perguntas. Onde antes havia medo, agora havia convicção. Não era apenas um homem que falava. Era um povo que começava a entender. Os escritos se multiplicaram, sermões atravessavam fronteiras, ideias cruzavam oceanos invisíveis. A Europa começou a se dividir não por espadas, mas por convicções. E convicções não sangram, resistem. Aqueles que tentaram apagar o fogo perceberam tarde demais. Matar o mensageiro não destrói a mensagem quando ela já vive no coração do povo. Mesmo exilado, o homem escrevia sem cessar. Sua caneta fazia mais barulho que canhões. Cada página traduzida era um tijolo retirado do muro que separava o povo da palavra. Cada sermão impresso era uma faísca lançada em mais uma cidade. O que começou como reforma espiritual tornou-se transformação social. O lar mudou. O trabalho ganhou dignidade.
A música voltou às ruas. A fé deixou os corredores do poder e retornou às mesas simples. O homem comum descobriu que seu trabalho também glorificava a Deus, que sua família também era sagrada, que sua oração também era ouvida. A fé deixou de ser espetáculo e voltou a ser vida, mas o fogo também queima quem se aproxima demais. A pressão aumentava. Amigos tornaram-se adversários. Antigos aliados recuaram. O homem que havia unido tantos agora também dividia. Não por escolha, mas por consequência. A verdade sempre separa antes de unir. Ele viu cidades entrarem em conflito, camponeses distorcerem sua mensagem, grupos radicais usarem seu nome para justificar violência. Aquilo o dilacerava por dentro. A mesma chama que iluminava também destruía quando mal conduzida. Ele nunca desejara caos, desejara arrependimento. E agora precisava conviver com o peso de saber que palavras têm consequências que escapam ao controle de quem as pronuncia. Sua língua era afiada, seu temperamento intenso, sua convicção absoluta. Em alguns momentos, seu zelo o conduziu além da compaixão. Disse coisas que mais tarde o mundo condenaria, palavras duras que ecoariam por séculos. Ele não era santo, era humano. E talvez essa seja uma das maiores lições da história. Deus não escreve apenas com instrumentos perfeitos. Ele escreve com homens quebrados. Ainda assim, o evangelho avançava. Igrejas surgiam fora do controle central. O culto tornava-se simples. A palavra tornava-se central. O cântico tornava-se congregacional. O povo já não assistia, participava. A fé deixava de ser um ritual semanal e tornava-se uma vida diária. Impérios estremeceram não porque um homem gritou, mas porque milhões começaram a sussurrar a mesma verdade. O mundo medieval dava lugar ao mundo moderno, não por armas, por ideias, não por sangue, por convicção. Séculos de silêncio foram quebrados por uma única declaração: a justiça vem pela fé. Esse grito atravessou fronteiras, atravessou oceanos, atravessou gerações. Ecoou em púlpitos simples, em universidades, em lares, em prisões. Inspirou homens e mulheres que jamais conheceriam o nome daquele monge, mas viveriam livres por causa do que ele ousou dizer. E quanto mais o mundo tentava sufocar a fé, mais claro se tornava que ela não dependia mais de estruturas. Ela havia retornado ao coração, mas o fogo não arde eternamente sem deixar cicatrizes. O homem envelheceu, o corpo enfraqueceu, as batalhas se acumularam. O mundo que ele ajudara a mudar agora enfrentava novos desafios, novas corrupções, novas tentações. A história, como sempre, avançava. Ainda assim, algo permanecia inabalável. A palavra agora estava solta, e uma vez liberta, jamais poderia ser aprisionada novamente. O grito havia abalado impérios, mas seu verdadeiro poder não estava no passado, estava no futuro. Porque toda vez que a fé tenta ser silenciada novamente, aquele eco retorna, não como lembrança, mas como chamado. O mundo nunca permanece em silêncio por muito tempo. Quando um grito rompe a escuridão, ele não ecoa apenas no momento em que é lançado. Ele atravessa gerações, reaparece quando menos se espera e retorna sempre que a verdade volta a ser sufocada. O homem que um dia desafiou impérios não viveu para ver tudo o que provocara. Nenhum reformador vive. A história não concede esse privilégio. Ele morreu longe de casa, cansado, marcado por batalhas internas e externas, carregando virtudes admiráveis e falhas profundas. Mas aquilo que realmente importava jamais esteve preso ao seu corpo, porque o fogo não estava nele, estava na palavra. Quando seus olhos se fecharam pela última vez, muitos acreditaram que aquela chama diminuiria,
Afinal, o mundo sempre espera que a morte de um homem silencie sua mensagem. Mas não compreenderam algo essencial. A verdade não pertence a quem a anuncia. Ela sobrevive. O que começou como uma crise pessoal transformou-se em uma ruptura histórica. A fé, que antes precisava pedir permissão para existir, agora respirava livremente. Homens e mulheres comuns liam, ensinavam, oravam e cantavam sem medo. A Bíblia deixou de ser um objeto distante e tornou-se companheira diária. O fogo havia descido dos altares e alcançado as casas. E isso mudou tudo. Séculos se passaram, impérios caíram, novas instituições surgiram, outras se corromperam. A tecnologia avançou, as línguas mudaram, as roupas mudaram, as fronteiras mudaram. Mas o coração humano permaneceu o mesmo. Ainda faminto por sentido, ainda sedento por perdão, ainda assombrado pela culpa, ainda perguntando em silêncio: como posso estar em paz com Deus? E sempre que essa pergunta retorna, a mesma chama se reacende, porque a tentativa de silenciar a fé nunca terminou. Ela apenas mudou de forma. Já não são indulgências vendidas em praças, mas verdades diluídas para agradar. Já não é o latim inacessível, mas a superficialidade que impede profundidade. Já não são correntes visíveis, mas distrações constantes. Já não são fogueiras físicas, mas o constrangimento social, o medo de ser diferente, o preço de permanecer firme. O mundo continua exigindo silêncio. Adapte-se, dizem. Não confronte, sugerem. Não leve isso tão a sério, mas a fé verdadeira nunca sobreviveu em ambientes confortáveis. Ela sempre floresceu na tensão. O mesmo evangelho que incendiou corações há 500 anos continua ofensivo hoje. Ainda confronta o orgulho humano. Ainda derruba a ilusão de mérito. Ainda insiste que o homem não se salva a si mesmo. E por isso ainda incomoda. Sempre que a igreja tenta substituir a palavra por poder, o fogo ameaça se apagar. Sempre que o medo ocupa o lugar da verdade, as sombras avançam. Sempre que Cristo deixa de ser o centro, a fé volta a perder sua voz. Mas a história prova algo incontestável. Deus nunca permite que a chama se extinga por completo. Quando parece que tudo se tornou escuro demais, Ele sopra novamente. Às vezes por meio de um pregador esquecido. Às vezes por meio de um texto antigo redescoberto. Às vezes por meio de alguém comum que decide não se calar. Não é preciso multidões para reacender o fogo. Basta convicção. O homem que um dia tremeu diante de um relâmpago descobriu que o verdadeiro temor não é morrer, mas viver negando aquilo que é verdadeiro. Seu maior legado não foi dividir uma era, mas lembrar ao mundo que a fé não nasce da imposição, e sim da revelação. A palavra não precisa de defesa armada, precisa apenas ser proclamada. E sempre que alguém a lê com sinceridade, uma pequena reforma acontece. No coração, na mente, na consciência. A fé se renova não quando muda sua essência, mas quando retorna à sua fonte. Por isso, a história nunca termina. Ela apenas espera o próximo momento em que o silêncio se tornará pesado demais. O próximo tempo em que a verdade parecerá distante. O próximo instante em que alguém perceberá que o Evangelho não combina com correntes. Quando esse momento chegar, e ele sempre chega, o mesmo eco será ouvido novamente. Não como memória histórica, não como doutrina fria, mas como fogo vivo. O mundo pode tentar calar a fé, pode escondê-la, pode distorcê-la, pode ridicularizá-la, pode persegui-la, mas jamais conseguiu apagá-la, porque quando a fé foi silenciada, um único grito mudou a história. E enquanto houver verdade a ser proclamada, esse grito nunca deixará de ecoar. O fogo ainda queima.